fechar meu paletó, mas eu acho que o paletó encolheu, vou ficar com o paletó aberto mesmo, vocês me perdoem. As crianças que estão assistindo a classe bíblica aqui atrás, por favor, poderão ir lá para a frente agora. Eu fiquei contente quando o Bira pediu para eu entregar esse kit batismal para o irmão Walter, porque há mais de um ano atrás, e visitando ele ali com a Isabel, estava ali na casa dele uma tarde, e eu conversei com ele, ele disse para mim que não tinha dúvida quanto à verdade. Eu falei para ele: Walter, você aceitaria a gente preencher a sua ficha e depois, posteriormente, você toma a decisão pelo batismo? Naquele momento ele concordou: não, pode ser feito. Olha, eu não disse nada para ele, mas olha, no meu coração, aquela alegria tremenda. Depois de 40 anos você ouve uma afirmação dessa: pode preencher a minha ficha batismal. Que alegria tremenda. A gente só tem que fazer o apelo, porque a decisão quem leva é o Espírito Santo. Certa vez eu e a Isabel visitamos uma família e o chefe daquela casa era um policial militar há 14 anos na corporação, trabalhando nas ruas, dando tiro nos bandidos. E eu cheguei lá e, conversando com aquele rapaz, eu via a vontade dele de um dia estar na igreja, mas o trabalho, como fazer para estar ao sábado na igreja? A pessoa que é um policial militar há mais de 14 anos na ocasião. Mas fizemos o apelo para ele e hoje ele está aqui conosco. A gente faz o apelo, a decisão quem leva é o Espírito Santo. Estava um rapaz entrando e saindo aqui todos os sábados, faz já um bom tempo, e ele terminava o culto e saía correndo. Eu corri atrás dele e cerquei lá na esquina e conversei com ele e me propus ajudá-lo a dar o estudo bíblico para ele. E descobri que ele era um engenheiro mecânico e estava desempregado há 9 meses. E eu fizemos aquilo para ele, damos estudos, ele aceitou. Eu pensei, mas veja bem, um engenheiro mecânico desempregado há 9 meses, podendo trabalhar no sábado, vem para a igreja desempregado, como que vai conseguir um emprego? Ele veio, enfrentou vendas, e depois se batizou e hoje está entre nós, que é o Marcos Pedro, o irmão da Marisa. É só a gente fazer o apelo, a decisão quem dá o Espírito Santo. Mas esse não é o meu assunto. Apenas dois recados. Na semana do dia 20 a 27, nós teremos a Semana Jovem. E queremos convidar a igreja para todos os dias dessa semana para estar presente. É uma semana de oração jovem. E queremos que na sexta-feira, dia 26, tenhamos uma Santa Ceia. Ô Luiz, eu não sei se está confirmado essa Santa Ceia. Confirmado? Muito bem. Então, sexta-feira, dia 26, uma Santa Ceia para a igreja toda. Também, no dia 24 de agosto, teremos o início de uma semana de evangelismo. Então a igreja também está convidada para isso. Na última vez que eu preguei aqui, eu fiz um apelo para que os irmãos, na medida do possível, lessem o livro O Grande Conflito, mas não aquele conflitinho, mas é o grande mesmo, 720 páginas, o livro completo. E eu fiquei contente que só duas pessoas, mas muito obrigado, Senhor, por essas duas pessoas que me disseram: eu estou lendo o livro O Grande Conflito. Algumas páginas ali toda semana, mas eu estou aprendendo coisa maravilhosa. E eu estou no 10º capítulo do livro. E olha, eu lendo ali e falo assim: mas como pode? Eu não posso pregar toda a mensagem que está no livro para a igreja.
o pastor Dario também não poderá. Se a igreja não ler, a igreja vai perder mensagens importantes. E eu apelo mais uma vez à minha querida igreja, junto com o seu culto devocional, ou de manhã ou à tarde, leia pelo menos uma folha por semana do livro Grande Conflito. Vocês não vão perder nada, vocês apenas vão ganhar, e ganhar muita coisa. Muito bem, mas também isso não é o meu sermão. Meu sermão é agora, Apocalipse, capítulo 5, verso 6. Nesse texto está baseada a mensagem desta manhã. Apocalipse, capítulo 5 e o versículo 6. Agora vamos abrir a palavra de Deus, todos nós. É o momento de Deus falar conosco de uma maneira coletiva, através do estudo da palavra de Deus, através das escrituras sagradas. Apocalipse, capítulo 5 e o versículo 6. Senhor Deus, amado Pai que está nos céus, a tua igreja neste momento está com a tua palavra aberta em Apocalipse 5, verso 6. Ó Deus Pai, o Espírito Santo que inspirou João a escrever essa mensagem, que inspire cada filho teu aqui nesta manhã. Que o teu Santo Espírito possa se mover de banco em banco, de coração a coração, até em toda a galeria, para que todos nós aqui presentes possamos compreender a tua mensagem e sairmos daqui com a certeza do teu grande amor para com os teus filhos. Pedimos isso e agradecemos por Jesus. Amém. O texto diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. A mensagem desta manhã tem como título os 7 olhos de Deus. Deus com seus olhos observando tudo nesse mundo. E o texto que acabamos de ler apresenta o número 7. O Apocalipse é um livro simbólico, e o número 7 significa perfeito, completo, totalidade. E aparece também o nome o Cordeiro. Cordeiro aparece 29 vezes no livro do Apocalipse. Veja que o Apocalipse dá muita ênfase a esse nome. Mas quem é esse Cordeiro que o texto fala? Note que nós lemos o verso 6. Note o que diz o verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante de quem? Do Cordeiro. Ou seja, o Cordeiro é adorado. O Cordeiro recebe adoração. Agora o verso 12 do mesmo capítulo: proclamando em grande voz: digno é o que? O Cordeiro que foi morto. Esse Cordeiro, ele foi morto em favor dos seus pecados e dos nossos pecados. Capítulo 13, versículo 8. Quem é esse Cordeiro? Capítulo 13, verso 8. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que aconteceu o que com ele? Foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, esse Cordeiro quem é? O nosso Senhor Jesus. O Cordeiro aqui, que o Apocalipse faz referência a várias vezes, 29 vezes, é o nosso Senhor Jesus.
Ele é o Cordeiro de Deus. Mas o texto que nós lemos no começo, fala que esse cordeiro tinha 7 chifres. Vocês já viram algum animal com 7 chifres? Logicamente que não. Mas por que 7 chifres na cabeça do cordeiro? O livro é simbólico. O que simboliza isto? O que significa isto? Se nós quisermos compreender o livro de Apocalipse, nós temos que ir no Velho Testamento. Por quê? O Apocalipse faz referências ao Velho Testamento mais de 600 vezes. Grave isso. Mais de 600 referências nós encontramos no livro do Apocalipse com relação ao Velho Testamento. O que simboliza chifre na Bíblia? Vamos agora dar um passeio pela palavra de Deus. Zacarias, capítulo 1, Velho Testamento, livro de Zacarias, capítulo 1, e os versículos 18 a 21. Diz o texto: levantei os olhos e vi eis 4 chifres. E perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isso? E ele me respondeu: são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: que vem fazer este? E ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Esses ferreiros, pois, vieram para me levantar e derrubar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá. Eu vejo aqui chifre como símbolo de poder. Chifre na Bíblia significa poder. 7 chifres. Por que 7 chifres? Se um chifre simboliza poder, e 7 chifres simbolizam o quê? O que simboliza? 7 poderes, ou seja, poderoso. O texto quer dizer que esse cordeiro é um cordeiro poderoso. Agora vamos no nosso passeio pela Bíblia, ver o que a Bíblia diz com respeito a esse poder do cordeiro, dos 7 chifres. Judas fica bem próximo ao livro de Apocalipse. Judas capítulo 1. Aliás, Judas tem um capítulo só mesmo. O versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar dos tropeços. Jesus aqui é apresentado aquele que é poderoso para guardar de tropeçar. Muitas vezes nós tomamos decisões erradas na vida, tanto na vida material como espiritual, e nós acabamos tropeçando no nosso caminhar. Jesus aqui diz: ele é poderoso para vos guardar dos tropeços. Muitas vezes tropeçamos na vida espiritual e material porque escolhemos tropeçar. Se eu tenho uma orientação clara na Bíblia e não sigo esta orientação, eu estou fadado a tropeçar na minha vida. E aqui, esse Cordeiro poderoso, esse Jesus poderoso, ele diz: aquele que é poderoso para vos guardar dos tropeços e apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Sim, ele é poderoso para nos guardar, para nos livrar, mas nós temos que escolher sermos guardados por ele. Efésios 3:20. Livro de Efésios,
no capítulo 3 e o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer, note aqui o advérbio, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ou seja, esse Cordeiro poderoso, esse Senhor Jesus poderoso, Ele é poderoso para dar a você e a mim tudo mais quanto pedimos ou pensamos. Ou seja, Ele é poderoso para fazer e para nos dar aquilo quanto precisamos ou pedimos em nossa vida. Mais um texto, Romanos 16, 25. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para fazer o quê? Vos confirmar segundo o meu evangelho. Ou seja, Jesus é poderoso para confirmar-nos na fé evangélica. A nossa fé tem que ser baseada nele, e ele é poderoso para confirmar a nossa fé. A última passagem desta parte é Gênesis capítulo 18, 14, falando de Abraão. Gênesis 18, 14. Acaso para o Senhor há alguma coisa demasiadamente difícil? Falando a respeito da gravidez de Sara com 90 anos, Abraão com 100, e eles ela principalmente estava praticamente duvidando. Então o anjo disse: acaso existe alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Não é uma pergunta, mas a resposta é óbvia. É lógico que para Deus não há nada difícil, porque Jesus é poderoso para nos salvar. Jesus é onipotente. Mas o texto que lemos lá em Apocalipse diz que além dos 7 chifres que o cordeiro tinha, o que mais ele tinha? 7 olhos. Vocês já viram algum animal ou um cordeiro com 7 olhos? É lógico que não. Mas o que simbolizam esses olhos? Para entender isso, precisamos também dar um outro passeio pela Bíblia. Livro de Zacarias. Lembremos que Apocalipse tem mais de 600 referências no Velho Testamento. E para compreendermos isso, vamos voltar ao livro de Zacarias, capítulo 4 e o versículo 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Agora notem, aqueles 7 olhos aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem por onde? Por toda a terra. Ou seja, esses 7 olhos simbolizam que Deus está vendo tudo o que ocorre em toda a terra. 7 olhos, para frente, para trás, de lado, para cima. Deus está dizendo aqui, Ele vê tudo, nada escapa a seus olhos. Se Ele vê tudo, Ele vê as suas lutas, Ele sabe tudo a seu respeito, até os fios do seu cabelo Ele sabe quanto tem.
Ele vê a sua honestidade. Quando você vai na farmácia e compra um remédio, e o remédio custa R$ 30, e você dá 50, e o caixa da farmácia, ao invés de dar 20, dar 25, você pega, olha assim, era para ser 20, tem 25 aqui. Ah, mas já que ele deu, põe no bolso. Os olhos de Deus estão vendo tudo isso. Você pega um troco errado, ou faz um negócio errado, os olhos de Deus estão vendo. Ele vê a sua honestidade. Ele vê quando você está assinando um cheque, ou está recebendo um cheque, e a sua finalidade. Ele vê os seus negócios, aquilo que você faz, aquilo que você, os seus objetivos pelos quais você faz. São 7 olhos de Deus que percorrem toda a terra, vendo tudo o que acontece. Apenas um dado um pouco triste. Já tem acontecido de alguém deixar celular aqui na igreja e não encontra mais? Pergunta para todo mundo, desaparece misteriosamente. Há um tempo atrás, no começo desse ano, uma irmã deixou lá no último banco uma sacola, uma bolsa dela, e dentro da bolsa estava um envelope com dízimo para entregar na hora do culto. Ela foi ao banheiro e quando voltou, abriu a bolsa dela, onde estava o envelope com o dízimo. Desapareceu também misteriosamente aqui dentro da igreja. Alguém vem para a igreja com um guarda-chuva dentro de chuva, deixa um guarda-chuva bom lá atrás, quando vai sair, cadê o guarda-chuva? Ou às vezes encontra um guarda-chuva bem velho no lugar. Por que isso acontece? E eu queria chamar a atenção de algumas pessoas. Deus está vendo tudo. E Ele vê quando alguém faz essas coisas sem pensar ou pensando. Mas é difícil. Eu não posso conceber alguém pendura o guarda-chuva lá na parede da sua casa e depois ele chega assim, olha o guarda-chuva, mas que guarda-chuva bonito, esse guarda-chuva não era meu, mas por que está aqui? Não, mas já está aqui, então fica aí mesmo, não vou devolver mais. Os olhos de Deus estão vendo tudo isto, tanto aqui dentro como fora. Nós temos que ter esta consciência. Salmo 101. Salmo é o livro que não tem capítulo. Nós temos aqui os hinos, as mensagens. Salmo 1, Salmo 2. Salmo 101, versículo 6. Note que versículo maravilhoso está aqui. Os meus olhos, diz Deus, procurarão quem? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Esse versículo é maravilhoso. Deus está como, já que os olhos dele estão percorrendo toda a terra, diz aqui que os seus olhos procurarão os fiéis. Eu posso ver aqui Deus como sendo um grande imã, e esse imã está percorrendo a terra toda. E esse imã, nós sabemos que o imã atrai metais, ferro. Então, toda a malha de ferro, esse grande imã que simboliza Deus, está atraindo todo metal, todo cavaco, tudo que é lixo, tudo que é areia, esse imã não atrai. Então, todos aqueles que são atraídos por esse grande imã são aqueles que são os fiéis que Deus está procurando.
Por que nós temos muitos lares onde o pai aceita o evangelho e a esposa não, ou os filhos aceitam, os pais não? Por quê? Esse imã está procurando os fiéis à terra, e aqueles que são atraídos, aqueles que têm o seu coração, a sua mente voltada para as coisas espirituais, são atraídos para que habitem com Deus e andem nos caminhos, esses servirá a Deus. É um verso maravilhoso. Seria bom até que você sublinhasse na sua Bíblia, para que você não esquecesse mais dele. No mesmo livro de Salmo, capítulo 34 e 33. Primeiro 34, versículo 15. Salmo 34, versículo 15. Está longe esse capítulo. 34, verso 15. Os olhos do Senhor repousam sobre quem? Os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Nós tivemos uma vigília aqui hoje às 6 horas da manhã. Muitas pessoas oraram, e temos certeza que quando os justos clamam, os ouvidos de Deus estão abertos ao seu clamor. E o Salmo 33, o versículo 18 diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre o que o temem, e sobre aqueles que esperam na sua misericórdia. Você está esperando na misericórdia de Deus? Você tem algo que você quer alcançar, um pedido especial, e você está orando a Deus há muito tempo e não está alcançando? Abraão orou por muitos anos para alcançar a promessa que ele esperava. Muitas pessoas oraram por muitos anos para alcançar aquilo que precisam. Você está esperando na misericórdia de Deus por quanto tempo? Deus atende a todos os seus filhos. Nós aprendemos por esse texto que os 7 olhos do Cordeiro simbolizam que Jesus vê tudo. Nada fica escondido dos olhos de Deus. Em outras palavras, Jesus é onisciente. Mas o texto de Apocalipse, além dos 7 chifres e além dos 7 olhos, o que mais que o texto diz mesmo? Que havia o que? 7 espíritos. Os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Mas como? Deus tem 7 espíritos? O que significa isso? Também precisamos dar um passeio pela Bíblia para compreendermos o que simbolizam essas coisas. 1 Pedro capítulo 3, o verso 18 a 20, diz ali o texto que Jesus pregou aos antediluvianos através do Espírito Santo. Notem, Noé pregou para os antediluvianos por espaço de 120 anos. E Gênesis 6,3 diz que o Espírito de Deus estaria atuando nos antediluvianos por todo esse espaço de tempo. Então Jesus, através do Espírito Santo, ele pregou para os homens que viveram antes do dilúvio. O Espírito Santo nós encontramos em toda a história da Bíblia. Note que Gênesis 1, verso 2
Já fala ali do Espírito Santo atuando neste mundo, pairando sobre as águas. Gênesis 1:26 diz que quando Deus criou este mundo, e ao criar o homem, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Ou seja, o Espírito Santo estava ali na semana da criação, atuando também. Nós encontramos em Apocalipse 22:17 o Espírito Santo e a igreja chamando o povo: venha. Note que o Espírito Santo está atuando em toda a Bíblia e em toda a época. No tempo de Davi, Davi disse: não retires de mim o teu Santo Espírito. O Espírito Santo atuava naquela época. E é uma passagem maravilhosa sobre a atuação do Espírito Santo no mundo, e esta eu quero ler com vocês. É o Salmo 139, os primeiros versículos. Notem que mensagem maravilhosa Deus nos dá com relação à atuação do Espírito Santo em nossa vida. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto, de onde penetram os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar, o meu deitar. Tu conheces os meus caminhos, ainda a palavra não saiu dos meus lábios, Tu, Senhor, já conhece a toda. Veja o verso 7. Tu me cercas por detrás, por diante, sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e é sobremodo elevado, não posso atingir. Verso 7. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Verso 11. E se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, estou escondido, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são para ti o quê? A mesma coisa. Verso 13. Pois tu formaste o meu interior, e tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Note como a atuação do Espírito Santo. Lucas diz que o Espírito Santo, de uma maneira maravilhosa, fez com que Maria engravidasse de Jesus. E Jesus nasceu nesse mundo através da obra maravilhosa do Espírito Santo. Nós podemos ver, através desses textos, que o Espírito Santo está presente em todo lugar. O Espírito de Deus, o Espírito de Jesus. Jesus é aqui onipresente, ou seja, está presente em todo lugar. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo quer fazer morada em nós como o seu templo. A palavra de Deus diz que cada um de nós devemos ser o templo do Espírito Santo, e que Ele habita em nós. Isso é um mistério tão grande, mas se torna uma realidade
tão imensa também. É algo maravilhoso. Nós podemos ser dirigidos pelo Espírito Santo face a face, dia a dia. Sabendo que Deus conhece tudo a nosso respeito, isso deve alterar o nosso modo de viver. Se eu sei que o Espírito Santo pode dirigir a minha vida, e Ele deve estar dirigindo, isso deve alterar o meu modo de vida, o meu relacionamento, o meu modo de viver. Deve aumentar também a nossa confiança nele. Por que devemos nós sentirmos desanimados diante de certas circunstâncias que podem ocorrer, sabendo que o Deus do céu habita em nós através da terceira pessoa da Trindade? Para aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador pessoal, Jesus será o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para aqueles que rejeitam Jesus, Jesus tornar-se-á o leão da tribo de Judá contra o pecado e o pecador. Eu queria neste momento fazer uma oração intercessória por vocês. Eu queria orar atingindo dois tipos de corações diferentes. Nós temos aqui pessoas que já aceitaram Jesus há muito tempo, mas que esta aceitação precisa ser renovada sempre. Eu queria orar intercessoriamente por vocês. Também podemos ter aqui em nosso meio pessoas que nunca tomaram a decisão de aceitar Jesus, aceitar esse Jesus poderoso, nunca deu um passo em favor da conversão. Eu queria orar por você, por esses dois tipos de pessoas: pessoas que já aceitaram, mas querem renovar esse voto, e pessoas que gostariam de fazer esse voto. Enquanto vamos cantar o hino final, que é o hino 200, me ajuda aqui, 273. Enquanto vamos cantar esse hino, eu gostaria que aqueles que quisessem receber uma oração intercessória, venham aqui até a frente do púlpito. Eu gostaria de orar por você neste momento, para que esse Cordeiro maravilhoso pudesse agir em toda a nossa vida. Enquanto cantamos esse hino, as pessoas que quiserem vir, por favor, o façam.